A Quaresma é o tempo de preparação dos cristãos para a chegada da Páscoa, que marca a ressurreição de Jesus Cristo. Por 40 dias que antecedem a Semana Santa, os fiéis dedicam-se à reflexão, à conversão espiritual e se recolhem em oração e penitência para lembrar os 40 dias passados por Jesus no deserto e os sofrimentos que ele suportou na cruz. Mas, na prática, qual é o real significado deste período em um país em que predominam as religiões cristãs? É o que nós vamos conferir no Viva Voz de hoje, que está no ar pela rádio e pela TV Univale. Hoje quem está comigo no programa é a acadêmica de jornalismo Isabela Correia. Oi, Isabela. Boa tarde, Lisa, e também boa tarde a você que nos acompanha tanto pela rádio quanto também pela TV Univale. Nós gostamos sempre de lembrar que você também pode participar do nosso programa pelas nossas redes sociais. O nosso Facebook é o facebook.com/VivaVozUnivale e também pelo nosso Instagram, que é no @VivaVozUnivale. Bom, nosso convidado hoje é o padre Antônio Braz, que ele é capelão da Univale no campus Itajaí e também no campus Balneário Camboriú, né, Isso, padre Antônio? sim, Bem-vindo ao programa. Obrigado, boa tarde a todos, que seja um momento de graça essa nossa conversa, essa nossa entrevista aqui, e que a paz de Deus possa sempre reinar no coração de todos nós. Bom, padre Antônio, nesses tempos tão intensos que a gente vive hoje, né, todo mundo parece que tem muitas atividades além do que dá conta, enfim. Como é que as pessoas estão se relacionando com as tradições como esta da Quaresma? Não só o tempo de esse 20... Parece que o dia 24 horas não está cabendo mais, né? A gente parece que precisaria de umas 36 horas para dar conta das coisas do dia. Mas também é um outro fator que influencia na vida das pessoas hoje. Já é comum para todo mundo saber que nós estamos numa sociedade em que parece que os valores já não valem mais. Há contravalores e, ao mesmo tempo, surgem novos valores que vão substituindo esses. E muitas vezes acaba dentro na prática religiosa e também influencia. A gente tem um ditado que fala assim, chove lá fora, goteja dentro da igreja, né? E a gente vê... Então, a vivência do povo com a fé cristã, hoje nós temos assim, ou são cristãos muito engajados, ou são cristãos de nada, aquele cristão de missa. Vai à missa, fica lá, não vê a hora da missa acabar, tipo assim, essa conversa está muito longa, estilo missa, e aí vão embora para casa, né? Mas alguns ainda mantêm aquela tradição de família. Que a Quaresma é algo que deve ser feito uma penitência, que eu devo durante 40 dias abrir mão de alguma coisa para conseguir passar por isso, senão alguma coisa pode me acontecer, Deus não vai me abençoar. Então há uma inversão que a gente precisa trabalhar muito na catequese, nas homilias, de trabalhar assim, o verdadeiro sentido da Quaresma e da penitência quaresmal. Acho bacana, quando você fala em verdadeiro sentido, dá para a gente transpor para esses tempos de hoje? Qual seria, então? Como encontrar o verdadeiro sentido? O verdadeiro sentido momento? é assim, um rápido histórico, assim, né? A Igreja Católica, ela tem dois grandes momentos que perpassa por todos os anos, que o primeiro é o nascimento de Jesus Cristo. O próprio Deus que manda seu Filho amado para que venha a humanidade mostrar o amor de Deus e levar a humanidade de volta para o céu, nos devolver o direito à salvação. E aí, antes do Natal, existe um tempo chamado Advento, que também é a cor litúrgica, é a cor roxa, que nos prepara para a chegada do menino Jesus, que aí nos pede conversão, nos pede todo esse processo. Depois existe o segundo momento, que é a Semana Santa, em que Jesus Cristo morre na cruz. O mesmo que nasce por amor, vai na cruz morrer por amor para nos dar o direito de salvação. E aí a Quaresma, ela tem significado, preparar o nosso coração para fazer o trajeto com Jesus. Toda a liturgia dessas 40 dias, a gente vê que Jesus que sai da onde ele está e vai com destino a Jerusalém. E até ele chegar lá, ele vai ensinando os seus discípulos. Olha, eu vou passar pela cruz, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, mas eu vou ressuscitar. E aí ele chama os discípulos à preparação. Preparai-vos para que quando eu possa ressuscitar, vocês estejam comigo no reino do céu. Então esse período da Quaresma é um período que a gente chama o católico a conversão. Dá uma olhada no que você está vivendo, 40 dias, como é que está tocando a sua vida, como é que você está sendo pai de família, mãe de família, como é que você está sendo irmão, funcionário, patrão. Não dá para mudar alguma coisa que te faça melhor para ressuscitar junto com Jesus uma nova vida? Então esse é o sentido.
Bom, padre, e o que permanece vivo entre as práticas propostas pela Igreja Católica nesta época da Quaresma? Bom, a Igreja propõe esse tempo de penitência, de recolhimento, né? Até as cores litúrgicas, a cor roxa, que lembra um pouco mais a questão do Antigo Testamento, que eles se vestiam de cinza, né? Para pedir o perdão de Deus, para chamar a atenção de Deus. A Igreja pede que tenha os momentos de penitência, da sexta-feira, às quartas-feiras, pede que a gente abra mão de alguma coisa também em prol de alguma coisa, não é simplesmente, eu vou abrir mão de Coca-Cola. Aí eu passo 40 dias sem tomar Coca-Cola e guardo aquele dinheirinho, quando termina eu tomo mais quase uma garrafa de Coca-Cola de uma vez só. Não mudou nada na vida da pessoa, né? Não mudou. Então, ela pede algumas coisas desse processo de conversão. Ela pede também que a gente volte mais o nosso olhar para o pobre, para os menores da igreja, para a ação própria da igreja que vai ao encontro da pessoa, né? E esse ano a igreja pede, com a campanha da fraternidade, que o Brasil tem essa que vem junto, né? E esse ano ela pede que a gente faça mais ações contra a violência. Que a gente responda à violência não com violência, mas com amor. Porque a violência é um ato cruel, é uma forma cruel de devolver alguma coisa. Que a gente devolva a violência com amor. Que sejamos mais humanos. Agora, Padre Antônio, a gente tem a sensação de que os principais seguidores dessas práticas, dessas tradições mais clássicas da igreja, são pessoas mais velhas, né? A gente fica pensando, minha avó, minha tia costuma fazer algumas coisas e tal. Como é que você vê os jovens nesse momento? Como é que os jovens estão se relacionando com essas tradições da igreja? É muito aquilo, hoje em dia, as grandes tradições, vamos dizer assim, estão passando por uma crise. A família passa por crise. Antigamente você tinha que namorava a moça assim, à distância, se ela gostasse, você pedia para os pais, tinha todo um processo de namoro, noivado, casamento. Hoje em dia, você hoje conhece a moça, amanhã já são namoridos. Já estão vivendo junto. O jovem tem uma pressa, uma aceleração, então ele não consegue viver esse critério que os avós viviam da forma que os avós. Então é preciso tentar adaptar para o jovem, para essa realidade de hoje, essa cultura de hoje, um outro sentido. Não, assim, não perder o que é importante da quaresma, a significatividade da quaresma, mas ensinar os jovens um novo valor. Ele não vai conseguir fazer uma penitência de 40 dias, mas se ele fizer um ato concreto que o ajude a voltar o olhar para ele mesmo e poder fazer algo pelo próximo, nem que seja um dia, 40 minutos, 4 minutos, mas você faça refletir que é preciso olhar com atenção para essas coisas, você já está ganhando um pouquinho. Então, hoje a gente tem que lutar um pouquinho, não pela quantidade de dias, mas pela qualidade de tempo que o jovem vai fazer alguma coisa pela igreja. Bom, padre, a quaresma ela inicia na quarta-feira de cinzas, onde na missa o sinal da cruz é traçado na fronte das pessoas com as cinzas. Por isso a cor roxa, que lembra que no passado, quando os profetas no Antigo Testamento denunciavam alguma coisa, as pessoas que queriam conversão mostrar para Deus que estavam arrependidas, vestiam de sacos e se cobriam de cinza. Então essa já é a origem por isso a quarta-feira de cinzas. E aí também tem uma coisa que o pessoal brinca, né? A cinza, de onde que é aquela cinza? Né? Fala assim, de defunto, o que é? É do Domingo de Ramos, né? Domingo de Ramos, isso. A missa do Domingo de Ramos do ano anterior, aqueles ramos que são bentos, eles são guardados, secam, aí depois ele é queimado e faz a cinza para que eu seja usado depois da quarta-feira de cinza. Que interessante. E desde quando existe essa vivência da quaresma? Desde os princípios da igreja, eu não saberia te dizer agora, dizer assim, te datar exatamente uma época, mas é um costume da igreja que vem, da igreja quase, podemos dizer que da igreja primitiva, né, que é uma forma de penitência, de guardar esse jejum. A própria do Antigo Testamento, se a gente for ver, né, quando acontecia alguma coisa, que o profeta passava numa cidade falando que Deus estava descontente com aquela cidade, que Deus mandava dizer para aquela cidade que eles seriam teoricamente destruídos, eles se cobriam de cinza e guardavam até que Deus se arrependesse daquilo e voltasse atrás com o seu desejo. Então a igreja vai trazendo os valores que eram antes do judaísmo e aí vai se transformando na religião do cristianismo, religião cristã. Como é que nós podemos viver aquilo que nossos antepassados viveram e que podemos trazer para os dias de hoje? Quer dizer, na verdade, então, a quaresma é aquele momento de reflexão, de interiorização. Onde as pessoas podem melhorar em algo, como você já tinha dito. De olhar um pouquinho para como é que eu estou vivendo,
que eu estou fazendo com a minha vida? É uma época de mudança nova, assim, tipo, se final de ano a gente faz aquela famosa lista, eu prometi que esse ano eu ia voltar para academia, que eu ia emagrecer, que eu ia fazer um curso de inglês, que eu ia fazer aquela viagem, que eu ia visitar aquele parente. Então a quaresma ela serve assim, está começando, vai chegar um novo tempo que Jesus, a Páscoa do Senhor, nos convida a uma vida nova. O que eu preciso? Vai ser apenas mais uma quaresma na minha vida, mais uma Páscoa, que é a Semana Santa, e depois os 50 dias de Páscoa, ou vai ser, vou fazer valer a pena dessa vez e vou converter de coração e meus atos de fé. Bom, padre, e no último domingo, no dia 4 de março, o Papa Francisco ele falou durante seu pronunciamento na Praça São Pedro, que fica no Vaticano, sobre a quaresma. Ele alertou os fiéis para que não se aproveitasse de atividades benéficas, às vezes também obrigatórias, para cultivar interesses privados. Você gostaria de comentar sobre isso? Eu costumo dizer nas homilias, assim, não ouvi toda a fala dele, mas eu costumo dizer na homilia, esse de interesses privados naquele sentido assim, eu vou abrir mão de determinada coisa, como a gente brincou da Coca-Cola. Mas sei lá, vamos supor que eu tome ali 3 garrafas de Coca por semana. Então, se eu somar durante 40 dias 3 garrafas, vai dar um valor X em dinheiro. E aí é um privilégio próprio, porque eu economizo no meu bolso. Eu abro mão da Coca-Cola, mas eu vou ter um dinheirinho a mais para gastar com lanche, com chiclete, com cinema, com pipoca. Então, e aí o significado da gente não ter privilégio é isso. Eu vou abrir mão da Coca-Cola. Chegou 40 dias, eu somo o valor de Coca-Cola. O que deu? Vou lá, compro um arroz, um feijão, uma cesta básica, o que der, e vou doar para alguém. Eu abri mão de uma penitência, mas a minha penitência vai transformar a vida de alguém. Um pouco dessa de privilégio, né? Uma forma mais fácil. Próprio, né? Porque é fácil, eu vou ficar sem determinadas coisas. Mas aí está sobrando dinheiro no meu bolso, eu posso gastar com outras coisas. Qual o significado? O que a tua penitência te ajudou? A ter um pouquinho mais de dinheiro, mas você não foi de encontro do irmão, daquele que sofre, daquele que precisa. Agora, Padre Antônio, outra prática que também acontece bastante nesse período é a prática do jejum, né? Qual é o significado do jejum? O jejum bom, como eu posso explicar o significado exato dele? É você abrir mão dos bens materiais, aquelas coisas do corpo, né, os desejos do corpo, e dizer assim, nesse dia eu vou me ligar para os desejos daquilo que é do céu, aquilo que é divino. Então, em vez de comer, eu vou pensar, vou fazer alguma ação que seja voltada para Deus, seja voltada para a minha fé. E aí também eu brinco no jejum. Meu irmão, você vai fazer jejum, bacana. Quando você terminar o seu jejum, teu prato de comida está no freezer, está no micro-ondas te esperando. Então, se você vai fazer jejum de alguma coisa, passa o teu jejum para outro. Quantos irmãos aí que passam o ano inteiro fazendo jejum sem comida, quem sabe aquele dia ser o jejum de comida dele. Então, é mais significativo que você pegue o teu prato de comida. Hoje eu vou fazer jejum, não vou comer carne, não vou comer, vou só tomar café e não vou almoçar, vou abrir mão de uma refeição. Faz aquela refeição e doa para quem precisa. É um verdadeiro jejum, que aí você transforma. Bom, então agora a gente vai fazer um intervalo e daqui a pouco a gente já volta. O assunto aqui do Viva Voz de hoje é sobre a quaresma e o nosso entrevistado é o Padre Antônio Braz. Já voltamos hoje, a nossa conversa é com o Padre Antônio Braz, capelão aqui da Univale. Estamos falando sobre este período, a quaresma. Bom, padre, em 2016 o Papa Francisco divulgou um calendário intitulado como 40 Práticas do Amor. A cada dia uma missão diferente é pedida às pessoas para que neste período possam crescer como cristãs. Qual é a repercussão dessa iniciativa do Papa? Essa acho que vem uma resposta que vocês me perguntaram sobre como é que o jovem pode viver a quaresma hoje, aquelas penitências quaresmais. Porque antes você abre mão de uma coisa por 40 dias, o jovem não consegue. Mas se você dá para ele 40 atos de amor que ele possa fazer durante o dia, pelo menos um minutinho, ele já está transformando a vida dele de uma forma. Então o Papa é muito pastoral, é muito prático. Para quem viveu na Argentina, no meio da favela ali da Argentina, no meio da guerra e de tantas outras situações, ele viu na prática como fazer as coisas acontecerem. Ele não é muito teórico de pegar livros, ter vários livros. Ele é mais assim, o que esse livro me leva na prática? Como é que eu consigo transformar a prática? E quando ele fala de 40 atos de amor, se você olhar, é coisas bobas. Sorria para alguém, transforme a vida de alguém, faça alguém ser melhor, visite um doente. Pensa, são coisas que a gente pode fazer que vai ter significatividade tanto para quem faz, quanto para quem está recebendo. Então, a proposta é que uma prática por dia, é isso? Uma prática por dia, isso. Você tem lá 40 dias, como se fosse um calendário, e aí você pega. Ou você pode também, a gente fez, eu trabalho no Parque Dom Bosco também, a gente fez assim, colocou numa caixinha e sorteou. Legal.
E aí cada um pega o seu, do 40 atos você pegou, hoje eu peguei esse. Aí cada educador vai lá, faz, volta, devolve na caixinha. No outro dia sorteia, cada um pega um ato diferente para fazer. Que é uma forma de dizer assim, o que eu vou fazer de bem hoje? Qual é o bem que eu vou fazer? E são simples, alguns são como limpar o que você sujou em casa, sorrir para uma pessoa, ser sempre gentil. Isso. Agradecer por o bem que eles te fazem, ou fazer o bem a quem te devolve o mal. São coisas assim, sorria para alguém estranho na rua. Não, já é uma coisa que faz a diferença para quem recebe. Se você conseguir fazer algo diferente, mudar a vida de alguém, nem que seja por 10 segundos, você já está fazendo um grande bem. Você já está sendo cristão, já está falando do Evangelho de Jesus Cristo. Muito bom. Bom, Padre Antônio, com a Quaresma também inicia a campanha da fraternidade, né? A Igreja Católica elegeu um tema de cunho social para trabalhar nos espaços religiosos e comunitários. Então, este ano, você já tinha dito, a superação da violência vai ser abordada, inclusive, nas missas, em todos os espaços em que a Igreja atua, né? A partir desde do Concílio Vaticano II, a Igreja do Brasil, a CNBB do Brasil, lança a campanha da fraternidade e cada ano ela usa um tema. Esse ano ela usa a fraternidade e a superação da violência, e com o lema vós sois todos irmãos. Tem um tema e o lema que reflete a partir de uma leitura bíblica, né? E aí o Papa convida a Igreja do Brasil, mas o Papa também vai fazer um convite de que a gente deve, assim, a gente só vai conseguir superar a violência quando a gente perceber que nós somos irmãos. Eu não vou fazer um ato de violência contra um irmão meu, porque é meu irmão e merece ser amado, merece ser cuidado, tanto quanto qualquer outra pessoa. Então ele trabalha a partir disso. E aí o livro traz, a campanha da fraternidade traz uma realidade muito sobre a violência no Brasil e nos coloca no patamar de vários países em guerra, porque querendo ou não a gente vive uma constante guerra. A gente vê o retrato no Rio de Janeiro, a situação que acontece, o número de presos hoje em dia, que é uma questão de violência contra a humanidade dele. Tudo bem, ele pode estar lá porque ele cometeu um ato, merece cumprir, mas também é meio desumano estar no lugar que tem 65 espaços para 65, ter 200 e tantas pessoas no único espaço. É a violência contra o menino de rua, o menino que está na rua, da mãe que apanha do marido em casa, porque ela trabalhou o dia inteiro, mas quando chega ainda acaba sendo explorada pelo marido. Quantas violências a gente tem? E se a gente tentar fazer alguma coisa, se a gente não fizer nada, melhor dizendo, cada vez mais isso vai aumentando. Porque parece que é rotina, parece que é normal, é comum. E aí a gente fica de braço cruzado, e aí a campanha da fraternidade vai dizer assim, meu irmão, se você não fizer nada pelo outro que sofre, você também está sendo um agressor. Porque a minha omissão permite que o outro continue agredindo. Então é uma busca que começa com a campanha da fraternidade e que vai e estende-se o ano todo, né? Mas é falado mais na época da campanha. Estamos lutar contra a violência, criar uma cultura de paz. E aí traz até o cartaz um símbolo de pessoas de várias etnias, todos dando as mãos, como se fosse um por todos, todos por um. Todos juntos lutando, somos irmãos e devemos lutar por um bem maior. Bom, Padre, e para quais pessoas é indicado e também pedido a prática do jejum? Porque nós sabemos que temos doentes e pessoas que têm trabalhos que são mais pesados. Mas existe um tipo de jejum para cada pessoa? Você pode fazer vários tipos de jejum. Vou dizer assim, hoje eu vou fazer o jejum da língua. Eu tenho mania de falar da vida dos outros, hoje eu vou fazer o jejum da língua. Porque assim, meu trabalho exige que eu esteja bem alimentado. Não vou abrir jejum da comida, mas eu vou fazer jejum da língua, eu vou falar bem de alguém, algum tipo de jejum. Eu vou abrir mão de alguma coisa que possa transformar a outra pessoa. Eu vou fazer, não precisa ser aquele jejum específico de ficar sem comer, claro. Porque depois você vai passar mal no trabalho, vai acabar dando um acidente de trabalho e te prejudica. Se você pode fazer um jejum desse tipo, faça. É que nem na sexta-feira, não comer carne, não coma, se você pode. Se você acha que não, se o seu médico vai dizer que você precisa ter, não vai fazer um ato contra a sua própria saúde. Então faça alguma coisa, algum outro tipo de jejum que te ajude também, tá voltado dentro da tua religião, dentro da tua crença, mas que também não vai te prejudicar. Porque não adianta nada fazer tudo pelo outro e eu acabo me machucando. Tá certo. Padre Antônio, qual a programação das igrejas nesse período, né? Porque acontecem vários ritos, vários eventos, né, nesse período. O que as igrejas, principalmente as igrejas aqui de Itajaí, região, acredito que toda igreja no Brasil faz esse ano, nas sextas-feiras costuma fazer via sacra. Então, que são lembrar as dores de Jesus Cristo, né, o caminho de Jesus Cristo até a cruz, com a sua morte e ressurreição. As igrejas geralmente ficam abertas, é um período de mutirão de confissões. Algumas igrejas se reúnem para cada dia atende numa paróquia diferente
para atender a confissão dos fiéis que queiram confessar os seus pecados, sentir, ou pelo menos uma orientação espiritual. Outra é ter as missas, né, diárias, com a missa da Quaresma voltada para isso. E aí se prepara para a Semana Santa, que começa terminando a Quaresma, começa todo o processo do Domingo de Ramos, que é onde Jesus Cristo entra e todo mundo quer coroar ele rei, e aí acabam transformando, Jesus acaba saindo, não é agora, não é minha hora, né, e querem transformar ele como rei naquele momento. Depois vem a quarta, aí pula segunda, domingo terça e quarta. Domingo vai ser dia 25, só para aproveitar. Isso, aproveita. Dia 25, então, é o Domingo de Ramos. Domingo de certo. Ramos, que aí tem a bênção dos ramos, a tradição de fazer a procissão. Alguns padres são mais ousados, gostam de andar no jumentinho pela procissão, né? Aí a segunda, terça e quarta é mais para atendimento de confissões do povo. Aí a quinta-feira tem a missa do lava-pés, em que Jesus Cristo institui a missa da Eucaristia. É a primeira vez que Jesus Cristo celebra com seus discípulos, faz o lava-pés e a Eucaristia. À noite o Santíssimo é retirado da igreja, fica em adoração. A sexta-feira tem a missa da adoração à Santa Cruz, que é todas as igrejas do mundo inteiro, às 15 horas, às 3 horas da tarde. Porque teoricamente se dizem que nesse foi o momento em que Jesus Cristo morre na cruz. Então às 15 horas celebra-se a adoração da Santa Cruz. E aí a igreja fica meio que em luto, não se celebra nenhum sacramento a partir desse momento, não se celebra a Eucaristia, não se faz unção dos enfermos, não se faz nenhum outro sacramento, até o sábado à noite, onde se celebra a missa da ressurreição, que é chamado sábado de Aleluia. Que aí é o grande momento em que proclama-se a Páscoa. Jesus ressuscitou, a igreja é trocada do roxo pelo branco, a cor branca da ressurreição, e é aceso o círio pascal, que é uma vela grande que simboliza o Cristo no meio de nós. E aí dá-se início ao período da Páscoa, que dura 50 dias. E a cor branca que simboliza a festa. Simboliza a festa, é isso, a festa, a paz, é um grande ato de festa da igreja. Bom, padre, e o que muda nas missas durante o período da Quaresma, né? Qual que é a atmosfera que os fiéis conseguem sentir durante as cerimônias? Se eles prestarem atenção nas leituras, eles vão ver que é essa caminhada de Jesus até Jerusalém. Em todas elas, Jesus vai ensinar. Ele vai sempre dizer para eles que vai acontecer alguma coisa, mas que eles fiquem tranquilos, porque vão se encontrar em Jerusalém, vai acontecer isso, aquilo, outro. Jesus, como ele começa a fazer meio que uma revisão. Tipo assim, nós já chegamos ao final do semestre, agora deixa eu fazer revisão, porque daqui a pouco vai ter a prova final para vocês. E aí você percebe que as músicas, elas não são tão... tem igreja que tem bateria, na Quaresma já não existe mais a bateria, as músicas são mais reflexivas, são mais para acalmar e o povo fazer lembrar desse período. Não existe o canto do Glória, porque o Glória vai ser proclamado no dia da Páscoa, porque é no Glória a Jesus, mas não. Nesse momento a igreja é como se estivesse num período de luto, como se ele tivesse um UTI. Então a igreja mantém-se sempre naquele clima de oração e de reflexão. Estamos nos preparando para a chegada de Jesus, para aquele momento forte. E até lá, como comunidade, o que a gente vai fazer para refletir isso? Então na missa tem esses sentidos. Aí as cores litúrgicas, tanto o padre quanto o altar, quanto os panos da igreja, são todos na cor roxa. Algumas igrejas, eles têm o costume de cobrir os santos. Então você vai em algumas igrejas, você vai ver que os santos estão cobertos durante os 40 dias. Outras cobrem só na Semana Santa. Tem o costume de cada igreja, isso é mais uma tradição popular, e o povo segue. Certo. Bom, Padre Antônio, a gente está indo para o finalzinho do programa. Como é que estão as atividades aqui na Capela Universitária? Quer deixar os seus contatos aqui? Sim, claro. Eu queria convidar todo mundo, né, que pudesse. Nós temos aqui na Capelania da Univale, aqui no campus de Itajaí, temos missa toda quinta-feira, às 15:45. Tenho também o grupo de jovens, o Shalom, né, o grupo Gol, que é o grupo universitário, que eles se encontram me ajuda a lembrar o dia exato. Na quarta-feira, no intervalo da aula, às 20h45. 20h45. Eles se reúnem, é o ato bonito, porque eles se reúnem 15 a 20 minutos. Eles abrem mão, isso é uma penitência quaresmal, pode ser, mas eles fazem o ano inteiro. Eles abrem mão de um intervalo por semana e se reúnem como comunidade para rezar.
Então eles vão lá, rezam, partilham a palavra de Deus, se encontram como irmãos, depois voltam para suas atividades, né? Isso é bacana. Tem um grupo de senhoras ali, voluntárias, que é um grupo de oração também, que fazem oração para as pessoas vão lá, então elas fazem oração para a pessoa, escuta, principalmente a pastoral da escuta, né? Para escutar bastante, ver o que o irmão está precisando, a irmã, dão alguns conselhos, e é bacana, isso acontece na quinta-feira o dia inteiro, está sendo grande a procura, bacana. No campus de Balneário Camboriú, primeira terça-feira do mês, a gente tem a missa também, às 15 para as 18 da noite, lá na terça-feira. Então, essas atividades que a gente faz. E o mais, a gente tem 3 estagiários que ficam lá, intercalam nos horários de cada um, para fazer... eu estou precisando conversar com alguém. Então, esses 3 são responsáveis para fazer essa ponte. Alguém o quê? Pode ser um leigo, pode ser um ministro, ou precisa ser o padre, ou você quer confessar. Então, eles fazem essa transição aí. Então, Muito bacana. A gente faz um trabalho bacana ali na Univale, qualquer coisa fica ali do lado, logo atrás, né, do teatro da Univale, pode passar lá, a porta está sempre aberta. Eu quero só um momento de silêncio, ficar sozinho, vá lá, a capela está aberta. Pelo menos é você e Deus ali um momento. Muito bom. A gente agradece então a participação do Padre Antônio Braz, capelão aqui da Univale, por ter vindo aqui esclarecer e relembrar esse momento que é tão significativo para o povo brasileiro, né? O momento da Quaresma, daqui a pouquinho tem a Páscoa, que é o grande momento que a gente quer celebrar enfim, obrigada pela sua presença. Eu gostaria só de fazer uma última coisinha, já que alguma penitência, se você não souber o que você vai fazer com a sua penitência, o Parque Dom Bosco, a gente faz sempre uma campanha de Páscoa para as crianças, né? E agora, para esse mês, a gente está arrecadando caixinhas de bis, porque aí a gente quer fazer um trabalho com eles assim, somos todos iguais. Porque se a gente faz campanha de chocolate, um ganha um ovo grande, outro ganha um ovo pequeno. Então, todos iguais, uma caixinha de bis para cada criança. Então, se você não sabe, está me sobrando, eu quero fazer um ato de caridade, uma ação, você pode levar lá no Parque Dom Bosco, na recepção, ou deixa na capelania que os meninos me entregam, uma caixinha de bis para ser dado para as crianças na festa da Páscoa, pelo menos alegrar. Nós atendemos as crianças ali do bairro, aqui do bairro Nossa Senhora das Graças, Nossa Senhora da Paz, isso, eu sempre troco os nomes ali, e toda a região em volta do bairro Dom Bosco. Muito pode ser bom. um ato de caridade feito Perfeito. também. Agradeço a vocês, obrigado pelo convite. Sempre que precisar e eu puder ajudar, estamos aqui. Tá bom? E também agradecemos então a quem nos assistiu em mais um programa. Lembramos sempre que o Viva Voz vai ao ar de segunda a sexta-feira a partir da 1h30. Até mais.